Olá, como vão? Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui para analisar com vocês pela última vez a obra de William Russo, Composing Music. Nós nos encontramos aqui na página 211 e estamos prestes a analisar os exercícios 14 e 15 para conseguir seguir com o livro do capítulo 16, certo? Então vamos lá. Exercício 14, ele diz o seguinte: nos dois pentagramas de cada sistema, compõe um novo acompanhamento caleidoscópico baseado na rítmica do exemplo J, logo acima. Use apenas notas da escala pentatônica da escala de Mi. Se possível, toque Lá e Si, Lá e Dó e Lá e Ré, assim por diante, no piano, para ter certeza que cada par de padrões funciona junto nos três compassos. Esse exercício é muito legal. E depois de feito ele, podemos partir para o 15, que diz o seguinte: compõe uma melodia no pentagrama de cima para o acompanhamento que você escreveu no exercício 14. Use ainda apenas notas da escala pentatônica de Mi, para que a melodia se destaque dele. Exercício 15. Compõe uma melodia no pentagrama de cima para o acompanhamento que você escreveu no exercício 14. Use ainda apenas notas da escala pentatônica de Mi. Para que a melodia se destaque, deve provavelmente ser escrita mais aguda que o acompanhamento. Número 2. Use apenas esta rítmica. E aí ele mostra a rítmica, certo? Aqui um breve textinho sobre o exemplo K que está logo abaixo. Vamos ver. Um uso mais extensivo do princípio do caleidoscópio é visto no exemplo K, do qual os padrões se encontram depois de 15 compassos. A tem 4 tempos, B 3, 5 tem 3 tempos. 5 tem 3 tempos é bom, né? Um uso mais extensivo do princípio do caleidoscópio é visto no exemplo K, do qual os padrões se encontram depois de 15 compassos. A tem 4 tempos, B tem 3 tempos, C tem 5 tempos e D tem 6 tempos. Nesse exemplo, eu baseei todos os padrões em notas do sétimo acorde de Mi menor, 3 terças empilhadas, o qual você também pode pensar como sendo Mi, Sol, Si e Ré da escala pentatônica de Mi. Veja aqui o exemplo K. Veja aqui o exemplo K. Depois de analisar o exemplo K, podemos partir para o exercício 16. Ele diz o seguinte: construa 4 padrões de ostinatos em Ré com sétima menor, usando apenas notas do acorde e notas de valores básicos. 2. Esses padrões devem ter as seguintes durações. Letra A. 3 tempos a serem repetidos 20 vezes. Letra B. 2 tempos a serem repetidos 30 vezes. Letra C. 4 tempos a serem repetidos 50 vezes. D. A serem repetidos 12 vezes. Se você fizer isso corretamente, todos os padrões começarão um novo no 62º tempo. Ok? Então, use um papel do manuscrito separado para esse exercício, é o que diz ele. Para resolver esse exercício, nós podemos passar para o último subtítulo do livro, que é o seguinte: cruzamento de vozes. Vamos ver como ele fala. Outra maneira de fazer mais com menos é através do cruzamento de vozes. No acompanhamento de nota repetida, mostrado no exemplo L, a letra A, ao invés de dar um instrumento às notas mais agudas e a outro às notas mais graves, você pode alternar cada instrumento entre as notas agudas e graves, como mostrado em B. Mesmo quando tocada por 2 instrumentos idênticos, B vai soar bem diferente de A. Veja aqui o exemplo L, que é um exemplo do que ele acabou de falar. E aí vamos partir para o exercício 17, o penúltimo exercício do livro. Ele diz o seguinte: aplique o cruzamento de vozes a A empregando 2 instrumentos idênticos ou de alcance e pesos similares, corneta e trompete, por exemplo. Aí segue um textinho que vai falar sobre o exemplo M. Vamos ler. Aplique o cruzamento de vozes. Aí não, né? O processo de cruzamento de vozes é uma parte integral da música de gamelão, da Indonésia, no qual geralmente são empregadas mais de 2 vozes. Um outro processo derivado do gamelão é a distribuição de uma única melodia entre vários instrumentos, todas tocando a melodia inteira, mas em diferentes andamentos ou ritmos. No exemplo M, usa uma única melodia de 3 notas. Perceba a reiteração na parte do clarinete. É possível usar mais que uma melodia por vez. Também você pode querer tentar combinar os procedimentos do gamelão com o cruzamento de vozes. Veja aí no exemplo M. Depois do exemplo M, vamos partir para o exercício 18. Ele diz o seguinte: 1. Compõe uma melodia curta de 3 ou 4 notas, baseadas nas notas da escala pentatônica de Ré. 2.
Aplique os procedimentos usados no exemplo M e distribua a melodia aplicada entre 5 instrumentos. Aí ele dá uma dica, que é a seguinte. Esse procedimento é aplicável tanto para a melodia quanto para os acompanhamentos. Então, aqui chegamos na conclusão final do livro, certo? Vamos ver então o que William Russo conclui a partir de todo o trabalho que a gente acabou de fazer. Vamos ver. Como eu já disse várias vezes agora, minimalista é a forma de conseguir mais de menos. Por exemplo, cruzamento de vozes, pontilhismo, heterofonia e assim por diante. O minimalismo também sugere maneiras de continuar, destrinchar o material em uma esticada de tempo, como visto no ostinato, especialmente o ostinato modulador e o ostinato caleidoscópico. É também minimalista derivar acordes da melodia, como mostra o capítulo 9, construir a melodia das notas do organum, como mostra o capítulo 13, e etc. Mas a essência do minimalismo é a limitação de recursos como visto na célula, na fileira, isorritmos e nas escalas específicas. Entre parênteses ele diz maior, frígia, lixian, pentatônica, entre outras. Tal limitação de recursos serve a 2 propósitos. Primeiro, unifica o material e leva a um todo que qualquer compositor deseja. Segundo, age como um estímulo para a criatividade. A razão pela qual a limitação de recursos age como um estímulo não é conhecida, mas é inegalmente A razão pela qual a limitação de recursos age como um estímulo não é conhecida, mas é inegavelmente incontestável. Nada é pior que sentar e compor sem os limites da música te cercando. É de muito valor a redução dessa falta de... É de muito valor a redução dessa falta de limites. Saber que você vai compor uma peça de 3 minutos para flauta e clarinete usando apenas a escala Lixian de Dó e suas transposições, também um isorritmo e as formas de seus pequenos temas. Com a limitação de recursos, você se sentirá mais seguro, saberá quais os limites da tarefa. Você se sentirá desafiado e vai querer transformar esse material em alguma coisa de valor. Outro importante aspecto do minimalismo é a estatística. Por um lado, o minimalismo pode levar você à música de vanguarda ou música popular. Como o minimalista é vanguarda? O exemplo mais óbvio seria uma melodia derivada da fileira de 12 notas, com todas as harmonias derivadas da melodia. Mas você pode compor músicas de vanguarda mesmo em uma escala simples, se você restringir severamente todos os seus elementos. Por exemplo, você pode compor uma obra baseada na escala pentatônica com 2 ritmos para violino, pizzicato e trompete silenciado, usando apenas como instrumentos solistas ou no organum com cada um. O minimalismo também leva para a música popular de maneira quase tão óbvia para ser listada, com um pequeno tema para a flauta baseado na escala pentatônica de Dó, com acompanhamento 1-Pá, baseado nas tríades maiores e menores derivadas da escala maior de Dó. Meu próprio interesse no minimalismo é que pode levá-lo para o que eu chamo de música populista, a música que usa todos os procedimentos minimalistas, mas com 2... Meu próprio interesse no minimalismo é que pode levá-lo para o que eu chamo de música populista, a música que usa todos os procedimentos minimalistas, mas com mais coração e paixão do que a música de vanguarda, e mais precisão e sabedoria do que a música popular. No seu pior, a vanguarda se distancia da audiência, e a música popular, no seu pior, procura audiência até demais. É muito óbvio e literal e não nos diz nada sobre o universo. Eu, William Russo, espero que você tenha sido levado ao populismo, se não agora, talvez algum tempo mais tarde. Independentemente de como essas ideias o afetaram, no entanto, é indispensável que você encontre sua própria voz e obedeça a ela. E nessa busca, o minimalismo será de enorme ajuda. Procure pelas limitações e procedimentos que sejam mais agradáveis, com os quais você se sente, mais em casa. Acho que dá para cortar no procure. Procure pelas limitações e procedimentos que sejam mais agradáveis, com os quais você se sente mais em casa e que lhe permitem expressar as partes mais profundas do seu ser. Então esse foi a tradução e análise do livro de William Russo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realizem todos os exercícios e que esse livro e esses vídeos tenham sido muito edificantes para o nosso estudo de composição. Muito obrigado, meu nome é Rafael Rick e nós vemos nos próximos canais. Tchau, tchau!